No Papo de Redação hoje, com muito prazer, estamos recebendo o empresário, engenheiro agrônomo, nós estamos recebendo o Jairo Menezes Balbo, diretor industrial da usina São Francisco. E hoje nós vamos falar do início da safra no Grupo Balbo. Jairo, prazer recebê-lo, boa tarde, que prazer tê-lo aqui. Boa tarde, o prazer é todo meu estar aqui com vocês, eu me sinto em casa e estou à disposição para os esclarecimentos que você desejar. Bom, vamos falar um pouquinho do início de safra. A usina Santo Antônio começou um pouquinho antes, agora São Francisco começando. Fala um pouquinho dessa logística do Grupo Balbo aqui em Sertãozinho. A Santo Antônio começou no dia 30, nós começamos em maio. Essa safra começou um pouquinho mais tarde devido ao problema da seca que todos nós enfrentamos. Aí a quebra da produtividade agrícola. Então agora nós estamos iniciando a nossa safra dentro do planejamento estratégico deste ano. Esperamos até novembro estar terminada. Essa quebra na safra vai ser de quanto, hein, Jairo? Já dá para precisar? Hoje está estimado em 8%. Nós acreditamos em mais. Eu acho uns que 10. Conforme... É muito temeroso dizer isso agora, mas nós achamos que não vai ficar só em 8%. Nós temos que levar em consideração regiões. Tem região que teve perda de 1%. Então essa região foi muito afetada pelo problema climático e ela deve ter uma quebra de no mínimo 8%. E agora, conforme foi transcorrendo a safra, nós vamos observar o que vai ocorrer. Isso implica no quê? Implica em preço futuro? Isso implica numa quebra de produção significativa que, em consequência, trará, com certeza, melhores preços para açúcar e para álcool. E esses melhores preços podem ser até uma solução para o setor. Eu sou otimista quanto a isso ainda nessa safra. Você acha que para o segundo semestre nós vamos ter uma melhora no preço do açúcar e do álcool, levando em consideração as exportações? Eu acredito que sim, devido a essa quebra de safra que nós vamos ter. Como o mercado externo tinha um superávit em torno de 14 milhões de toneladas, nós acreditamos que esse superávit nesse ano, se continuar ocorrendo, todos os fatores que estão sendo envolvidos, Índia, Tailândia, Brasil, nós acreditamos que esse superávit quase vem a zero. E quando isso ocorre, o preço sobe. O Grupo Balbo trabalha só com açúcar e álcool ou trabalha com outros produtos nas suas fazendas? O Grupo Balbo tem como princípio a verticalização. Ela procura ter novos produtos. E o projeto orgânico Cana Verde, projeto orgânico Native, tem todos os produtos ligados a orgânicos, que é o açúcar e o álcool que é produzido na usina e todos os outros produtos que são produção terceirizadas, que são sucos, cookies e etc. Mas esses produtos, mesmo sendo terceirizado, faz parte de um kit do grupo? Ele vende com a marca Native, com a qualidade Native, eles são certificados pela Native. Então, são produtos orgânicos. E nós vendemos também o álcool neutro, que nós temos um contrato com a Natura. Esse álcool neutro vai para ela, para fármacos e para cosméticos. E temos também hoje a PHB, que é uma sociedade que nós temos junto com a usina da Pedra, que é o plástico biodegradável, que também através dele nós podemos tirar o butirato, que é um alimento para animais, para aves, para suínos, equinos, ração, de uma maneira peixes, geral. Ração de uma maneira geral. Ela é um item da ração. Ele é um item da ração. Ô Jairo, quando a gente fala em orgânico, a usina São Francisco só produz produto orgânico e a usina Santo Antônio o convencional? Eu diria que hoje 75% da produção da São Francisco é totalmente orgânico. E nós temos uma logística. A cana da Santo Antônio orgânica vem para São Francisco, a nossa cana dos fornecedores vai para Santo Antônio. E a cana da Santo Antônio com a cana da São Francisco nos permite a produção de 100% orgânico quando estamos fabricando produtos orgânicos. O momento, 2014, a situação está difícil para vocês administrarem? A coisa não está boa, a coisa está boa. Em que situação está o mercado, o açúcar e álcool, a situação hoje das usinas? Eu diria para você que é uma situação caótica, é uma das situações, não conheço, não vivi nenhuma situação parecida com essa tão ruim. Sou otimista, acredito que nós
atravessando esse ano e mais com 2015, que essa situação vai mudar. Temos um produto correto, politicamente correto, ambientalmente correto, socialmente correto, e nós estamos no mercado aberto, livre, entre aspas, porque você, com uma caneta, que é a caneta do governo, ela segura o preço de um combustível, que é o fóssil, que é a gasolina, para segurar a inflação, para por na outra ponta ter votos. Então isso não é uma economia de mercado, isso é uma economia manipulada, manipulada mesmo. Então o que está acontecendo é que ela está arrebentando com o setor que, alguns anos atrás, 2 anos atrás, foi chamado pelo presidente Lula, os usineiros foram chamados de heróis, porque eles sabiam o efeito que isso estava tendo para a nossa nação e para o exterior, que é o produto álcool nesse momento. Que, aliás, foi o garoto propaganda do álcool lá fora, né? Mudando até o nome para etanol. Exatamente, ele usou aquilo para divulgar, ele divulgou o etanol pelo seu bem próprio, para divulgar que ele aqui dentro do Brasil estava numa direção correta, ambientalmente correta. Ô Jairo, e o setor industrial? Você hoje tem a sua usina começando a moer, mas para ela moer, ela tem que estar com os equipamentos em dia. Foi feita reforma nas indústrias locais ou a usina investiu na própria reforma interna? Como que funciona hoje a questão de reforma e ampliação do sistema de moagem? Por princípio, o nosso grupo não altera 2 coisas, plantio de cana e cultivo da cana, não altera. Isso se mantém na crise ou sem a crise, porque o dia que nós não tivermos matéria-prima não tem usina. E as usinas a mesma coisa, a manutenção é feita conforme a necessidade, para que você opere depois com eficácia e com produtividade. O que ocorre é que você corta todos os investimentos. Então, vou te dar um exemplo. Se nós temos hoje no Brasil aproximadamente 400 usinas, apenas dessas usinas, apenas umas 150 usinas estão fazendo cogeração. Dessas usinas que não estão fazendo cogeração, todas elas estão com vida útil, praticamente todas, de caldeiras vencidas. Elas precisam substituir caldeiras. E a hora que for substituir caldeira, ela tem que partir para nova tecnologia de ponta, que são caldeiras de alta pressão, para você ter rendimento e produzir energia elétrica em cogeração. Se o governo fizesse um leilão apropriados para biomassa, nós estaríamos hoje com um mercado potencial maravilhoso, que geraria o parque industrial de Sertãozinho todo e nos daria um fôlego para a nossa cidade e para toda a região onde tem açúcar e álcool e para as usinas, com um projeto de cogeração. Então, o projeto de cogeração que está aí, o Brasil que está nas portas de fazer um racionamento de energia, não está privilegiando esse tipo de energia da biomassa, que seria uma grande solução para atender as indústrias locais, assim como as usinas de açúcar. Para a gente entender um pouco, o mercado paga hoje R$800 pela energia, mas no leilão que o governo coloca, ele paga abaixo de R$150. Por que essa diferença de preço? Quando você fala do mercado, é o PLD, é o mercado livre, ele está pagando o máximo, teto, 822. Aquele que não tem energia nesse momento, que não tem contrato, ele tem que ir lá buscar 822. Os leilões do governo, ele prevê 5 anos ou até 30 anos. Quando você põe a longo prazo, então o que acontece é que o preço da energia realmente vem para 150, 160, 140. Para o nosso setor, se nós tivéssemos hoje 160 por megawatt a compra, um contrato longo, viabilizaria os projetos hoje nas usinas. E eu estou falando em 160. O pessoal está comprando energia a 822. E se vier o racionamento, é muito mais caro que 822. Que quando você faz o racionamento, o PIB cai e o preço disso é muito elevado. Então, hoje, para o nosso setor, se nós fôssemos sinalizados com preço de 160 a 180, já dá para você pensar em investir novamente em cogeração. Fizeram um contrato agora, de curto prazo, fizeram esse contrato, acabou, a semana passada saíram os resultados, puseram um preço de 260 a 280 mega, mas fizeram isso para fechar um espaço que estava faltando energia. Se eles mantivessem esse contrato, com certeza, 90% das usinas de açúcar e álcool que não tem cogeração entrariam. Hoje a situação do parque industrial é difícil, porque
nós tivemos aí o período de entre-safra, que nós tivemos aí uma dificuldade de encomenda de projetos, encomenda de reformas, não foram todas as usinas que reformaram, como você disse, se você analisar das 400 usinas no país, a maioria já está com equipamento defasado, já está com o equipamento fora do prazo de validade, né? Já não consegue mais, mas por dificuldade financeira acaba remendando e levando. Até quando vai isso, Jairo? É uma boa pergunta essa. Eu fico imaginando, né, que, supondo que se mantenha esse estado de coisa, que o governo mantenha esse ódio, entre aspas, com o setor, eu diria para você que vai chegar um momento daqueles que ficarem vivos, alguém vai precisar produzir açúcar e álcool anidro para aditivar a gasolina. Isso nós não temos dúvida. É o mínimo. É o mínimo. Mas vão se fechar muitas usinas. Já fecharam 40, tem 15 aí esperando recuperação judicial. Isso num universo de em torno de 400. Então, a hora que o mercado enxugar, essa é a situação pior que pode existir. O mercado enxuga, quebra, sai fora, alguém vai ter que produzir açúcar e álcool. Quem vai ficar no setor? É uma incógnita muito grande. Quem vai ter fôlego para se manter no setor? Então, essa é uma situação crítica. Agora, eu sou otimista. Eu acredito que nós temos que trabalhar bem, trabalhar duro e trabalhar em 2014 e 2015 para a gente sair lá na frente com um novo horizonte, com um novo governo. E esse novo governo, espero que troque esse governo, mas se não trocar, eu ainda acho que ela pode fazer um novo governo. Um governo com uma cabeça mais aberta, com uma cabeça mais de estadista e não de pessoas que pensam só no momento, só na eleição, tá certo? E aí nós teríamos então, nós estaríamos aproveitando. Você vê o mundo se reunindo e falando que o CO2 está subindo, as geleiras, você vê um clima maluco de seca totalmente fora de época. Você vê geadas que antes dava a cada 5, 10 anos, hoje estão dando a cada 2 anos. Então você vê que o nosso produto pode colaborar pela melhoria do meio ambiente para dar um equilíbrio que está escapando do nosso controle. Um detalhe em relação aos investimentos que vieram do exterior, o capital externo. Nós temos usinas que hoje são administradas por grupos de outros países. Por exemplo, nós temos aqui em Sertãozinho grupo francês, nós temos aqui grupo inglês, né, que fez investimento. Para vocês que são nascidos e criados dentro da usina, o grupo Balbo, o grupo Toniello, enfim, outros grupos que são enraizados no setor sucroenergético, isso é ruim ou é bom? Isso prejudica ou não? O que interfere no setor, o investimento externo nas usinas, na cana-de-açúcar do país? Tem uma diferença básica aí nesses dois grupos, que é o DNA. Nós temos no nosso DNA a cana. Então nós vamos suportar, nós estamos numa frente de batalha, numa guerra, nós vamos suportar até onde a gente aguentar. Isso os sertanejinos podem ter certeza disso. Pode chegar um momento que não é possível. Agora, sempre é bem-vindo para o setor grupos dos níveis que estão entrando na região, no Brasil, entrarem e que, junto com a gente, faça a geração de desenvolvimento de emprego, de riqueza para o país e o problema social nos ajudando nisso. Eles são sempre muito bem-vindos, trabalhando dentro daquilo que nós chamamos sustentabilidade, certo? Social, ambiental e econômico. São sempre bem-vindos. Jairo, a gente fala, olha, o álcool está no mercado livre, mas entre aspas, porque a gasolina é que atravanca, né, o preço do álcool. Aí tem gente que pode dizer o seguinte, um discurso até mais popular, mas se soltar o preço da gasolina, a inflação sobe, os preços aumentam. E de outro lado, favorece o setor sucroenergético. O governo está segurando o preço da gasolina, talvez fazendo esse controle da gasolina para segurar a inflação, para tentar a reeleição. Isso no momento agora, antes da eleição, né, até outubro. Ganhando ou não ganhando, estando ou não estando no poder, esse governo mesmo, você acha que ele continua segurando ou aí não vai ter como segurar, vai ter que soltar porque a gasolina hoje é um dos produtos que dá prejuízo para o país? Primeiro, só uma colocação, o álcool é preço de mercado, o mercado que determina. Tem muito, diminui o preço, oferta tem pouco, oferta, procura, determina.
A gasolina é tarifa, o governo vai lá e põe a tarifa que quer. Então a competição é totalmente desigual. Agora, o governo conseguiu quebrar a Petrobras, entre aspas, criar uma situação caótica para a Petrobras como está. E criou para o setor energético também por demagogia, porque ele jogou 20% do preço mais para baixo, veio a crise, isso incentivou o consumo e nós estamos no momento agora de pedir para que se faça racionamento. Só que ninguém está com coragem de fazer isso para não perder voto. Então, o que eu acho aqui, que é um momento muito delicado, e tudo aquilo numa economia aberta que é represado, quando solta, explode. Se você me dissesse, me dá um exemplo, Venezuela, Argentina, vê o que está acontecendo nesses países. Na Venezuela não tem papel higiênico, na Venezuela não tem produtos no supermercado, e a Venezuela é autossuficiente em petróleo, que significa também que petróleo não é a salvação de país nenhum, ao contrário, se bobear o petróleo empobrece a indústria. Porque você fica baseado em cima de uma exploração de algo que já está lá no fundo, ela não é... Você acha que passada a eleição o governo não vai conseguir continuar segurando? Não, vem problemas sérios por aí. A gente ouve falar com muita facilidade que mandou 12 bilhões de reais agora, um empréstimo para compensar as distribuidoras de energia. Pô, esses 12 bilhões, qual é a origem? Todo dinheiro tem que ter origem. Se não tiver origem, espera que algo vai acontecer. Se o dinheiro não tiver origem, algo vai acontecer. Ninguém faz milagre. Então o governo, 12 bilhões. Agora, todos esses problemas, a corrupção dentro da Petrobras. Petrobras com os preços baixos em prejuízo, buscando gasolina lá fora, colocando aqui dentro a preço menor. O Lula festejou a autossuficiência da Petrobras e eu não sei onde está essa autossuficiência. Então, o que nós queremos? O que nós estamos dizendo? Vamos administrar direitinho as nossas empresas. A presidente Dilma é técnica, ela sabe disso, sabe sim. Eu acho que está difícil de segurar o grupo dela, mas ela sabe do que é preciso. Vamos pegar o álcool, colocar ele no seu devido lugar. Ele não vai salvar o mundo, mas ele é uma grande parte dessa solução. Ele pode ser parte da solução. Define muito bem uma matriz energética para o Brasil e fala para nós, industriais, do setor sucroalcooleiro, nós queremos vocês aqui, essa é a matriz. Aí nós vamos investir novamente e nós vamos voltar a crescer. E Sertãozinho vai virar o que sempre... Virar não, vai continuar sendo o que sempre foi, uma planta, só desenvolvimento, só criatividade e só riqueza. Foi um prazer entrevistá-lo. A gente percebe realmente que o setor vive um momento de muita dificuldade. A situação é caótica, muito bem colocado por você aqui. E deixou claro que se não houver mudanças, né, no país, mudanças administrativas para o setor, a tendência é mais usinas estarem fechando as portas, que é triste, que é lamentável e é uma matriz energética que o país tem, que é a grande riqueza para o mundo, né, em termos de meio ambiente, de questão social, porque o setor, a matriz energética nossa, produz aí nada, diretamente, indiretamente, 10 milhões de empregos, né? Nós temos aí um setor que emprega muito, que é um lado social também da coisa. Então, realmente, a gente fica preocupado, mas em cima do seu otimismo, nos colocamos também numa condição de que temos, né? E que, quem sabe, tenhamos para o futuro aí, nos próximos 2 anos, uma reversão desse quadro e que possamos novamente voltar a ter, né, uma grande produção, um grande setor, um setor que possa realmente criar novos empregos, né, dar realmente uma virada nessa situação. Foi um prazer, Jairo, recebê-lo aqui no nosso Papo de Redação para falar do momento do açúcar e álcool e falar um pouco do seu grupo. Quero cumprimentar o trabalho de vocês, que é muito bom, e quero dizer para você, agradecer muito essa oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que, mais uma vez, reforço, sou otimista, nós vamos sair dessa, sempre saímos, temos capacidade para sair todos juntos, nós vamos conseguir, em breve, estar com uma nova situação. Muito obrigado. Obrigado, Jairo. O Jairo Balbo que ele tem uma ligação muito forte com a cidade, jogou futebol aqui em Sertãozinho, né, jogou no torneio da piscina, jogou nos times do amador aqui da cidade, foi campeão amador. O Jairo com o seu Menezes, né, o pai, inclusive, do Jairo, o seu tio Alcídio Balbo no Sertãozinho Futebol Clube. Então, a família Balbo tem uma ligação muito forte com a nossa sociedade,
Quem não se lembra, né, dos investimentos, do apoio que o Grupo Balbo deu à PAI em Sertãozinho, que aliás a PAI foi fundada por intermédio do Grupo Balbo. Os investimentos na Santa Casa, enfim, todo o trabalho que foi desenvolvido na nossa cidade. Por isso, a gente tem muita liberdade, muita facilidade de bater papo com a família Balbo, com o Jairo especificamente, porque tem uma ligação popular muito grande. O Papo de Redação fica por aqui. A STZ teve o prazer de entrevistar o engenheiro Jairo Menezes Balbo, ele que é diretor administrativo, diretor industrial, melhor dizendo, do Grupo Balbo na usina São Francisco, aqui na STZ pelo Canal 59.